Nós, como seres humanos, nós somos os únicos animais da Terra que têm a capacidade de pensar, têm a capacidade de raciocinar. Então, refutar algo na sua mente, não tem nada de errado nisso. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algumas coisas que bate de frente com alguma coisa que a gente já pensou sobre Deus. A gente olha para a Bíblia e vê, meu Deus, mas eu não aceito isso. Não é possível. Um Deus de amor, irado com o povo, um Deus de amor que criou um inferno para aqueles que não fizeram a vontade dele, para aqueles que foram contrários aos seus decretos, porque a palavra de Deus, ela não é uma sugestão. Deus, quando inspirado pelo Espírito Santo e os irmãos usados para escrever as cartas, Deus não falou para eles assim: escreve uma sugestão. Não. Tudo que está canonizado entre Gênesis e Apocalipse não é sugestivo, é decreto. Não é algo que Deus está te pedindo para fazer. Ele está te dando condições para que você viva na vontade dele. Opa, quer ser o meu servo? Quer ser o meu filho? Quer ir para o céu? Estou te dando um regulamento. E esse regulamento, eu não estou te sugerindo que você o siga. Eu não estou te pedindo para que não, se der, cumpra. Não. Ele está mandando cumprir. Por isso que é lei. Porque se hoje você lá fora matar uma pessoa, você vai estar transgredindo uma lei. Uma lei já estipulada. E com a palavra de Deus não é diferente. Com a palavra de Deus é uma lei. E é uma lei que deve ser cumprida. Então, por muito tempo, eu relutei pela minha capacidade de pensar, porque todos nós temos essa capacidade de pensar, refutar, ou às vezes não concordar com algo, mas o que eu entendi hoje é que se eu não aceito algo que Deus já escreveu, eu só adoro. Por quê? Porque eu não passo de pó. Ele é Deus. Eu não passo de um pobre coitado, miserável. Se não fosse os laços do Senhor Jesus na minha vida, aonde eu ia estar agora? Então, eu não tenho propriedade nenhuma para questionar Deus. Eu não tenho propriedade nenhuma para falar: não, acho que Deus exagerou nessa parte aqui. Não, Deus não exagerou. Pela sua infinita misericórdia, Deus me dá a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, e deu a oportunidade dos irmãos estarem juntos. E nós não temos que questionar a Deus, nós só temos que adorar. E aquilo que a gente, infelizmente, não quer aceitar, a gente só adora. A gente só glorifica a Deus por isso, porque é uma realidade, é um decreto. E a carta de Paulo aos Romanos, ela é basicamente um entendimento de Paulo sobre o Evangelho, dado aos Romanos. O Antigo Testamento, ele aponta completamente para Cristo. O Antigo Testamento ele não faria sentido se Cristo não estivesse nele. Algum irmão tem alguma dúvida disso? Que tudo o que se passa no Antigo Testamento aponta para Cristo. Um exemplo, o livro de Isaías.
que é o maior profeta messiânico. O livro de Isaías, no capítulo 53, está profetizando sobre Jesus, que fala que Ele levou sobre si as nossas dores e através das suas doenças nós fomos curados. E nós aprendemos isso, que o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. O final do Antigo Testamento aponta para Cristo. As histórias de Abraão são lindas. As lições que nós podemos tirar das histórias de Moisés são lindas. Das histórias de Davi são lindas. Mas o final de todas elas é Cristo. Aleluia. Nós podemos tirar nós podemos tirar uma pregação do livro de Oséias, do livro de Daniel. Só que o final de todas elas é Cristo. Cristo é o principal assunto da Bíblia Sagrada. E no Novo Testamento, isso não é diferente. Todo o Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, após isso, é basicamente um entendimento do que se tem nesses 4 livros. São homens que foram escolhidos por Deus para pregar o Evangelho a diferentes povos. Homens que vieram de outras escolas, de outras famílias, de outras culturas, mas foram chamados para pregar o Evangelho. Foram chamados para pregar aquilo que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. O ministério de Jesus, as boas novas. E a gente percebe que a linguagem desses irmãos é diferente. A forma em que um pregador, um apóstolo da época falava com um grego, um romano, é diferente da forma que ele falaria com um judeu. Porque a própria palavra de Deus diz que em 1 Coríntios, e o apóstolo Paulo que escreve, vai dizer que o judeu pede sinais, só que os gregos pedem sabedoria. A forma de falar com cada povo é diferente. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, para ele falar com o povo de Atenas, ele teve que falar da forma cultural deles. Então nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos isso em todo o decorrer do Novo Testamento. E quando nós entramos no capítulo 1 de Romanos, foi uma leitura grande, eu li o capítulo inteiro. Quando nós entramos no capítulo 1 de Romanos, a gente vê o apóstolo Paulo falando, se apresentando. Carta do apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o apostolado de Deus. E a gente vê que esse capítulo, ele tem uma sequência, ele é sequencial. Esse capítulo ele começa primeiro Paulo se apresentando, depois ele começa falando sobre um elogio de Paulo aos romanos, um desejo de Paulo ao visitar esses romanos, e depois ele entra ao assunto em que eu quero abordar hoje. Irmãos, que uma coisa que eu tenho observado muito esses últimos tempos na igreja brasileira é uma negligência da palavra de Deus. Muitos irmãos da igreja brasileira têm negligenciado a palavra do Senhor. Isso tem trazido sérios problemas para nós. Não só um problema espiritual, mas um problema intelectual. Porque algum irmão tem alguma dúvida
que a Bíblia Sagrada não é um conto de fada, que a Bíblia Sagrada, ela não é uma mitologia, como a mitologia grega, como a mitologia romana, como a mitologia egípcia? Algum irmão tem alguma dúvida disso? Não tem. Mas alguns irmãos estão tratando a Bíblia como um livro qualquer. Estão tratando a Bíblia como um livro de história. Aí o irmão vem e confessa com a boca: não, a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro qualquer. Mas só que quando acaba o culto, ele vai para casa, ele deixa a Bíblia no canto. Sabe quando é que ele vai lembrar da Bíblia de novo? 6h30 do próximo domingo. E são coisas que eu fico sem entender. São coisas que me deixam realmente estagnado e perplexo. Pessoas que falam: Jesus Cristo é meu Senhor, Ele é o dono da minha vida, Ele me tirou do pecado. Tá, mas fala alguma coisa dele. Irmãos, que eu vou falar de forma genérica, que não sabe o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. E Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. A fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Existem diversos tipos de fé na Bíblia. O estado mental reprovável, porque existem duas esferas do pecado. Existe o pecado em si, porque o pecado, ele é... O significado do pecado, que nós podemos ver, é errar o alvo. O pecado, ele significa errar o alvo. Você estava apontando para algo, mas você errou. Mas existe uma vertente do pecado que se chama iniquidade. O que leva para o inferno não é o pecado em si. O que leva para o inferno é a iniquidade. E uma pessoa que ela está num estado mental reprovável, ela já entrou nesse estágio de pecado, iniquidade. O que é o estado mental reprovável? E por que o próprio Senhor entrega essa pessoa ao estado mental reprovável? Porque essa pessoa, ela simplesmente quer viver daquele jeito. Ela quer viver no pecado. É como se Deus estivesse numa conversa contigo sentado numa mesa. Aí Ele está falando, não faz. Aí você tá, eu quero fazer. Não faz. Aí você tá, eu quero fazer. Aí sabe o que acontece? Deus levanta da mesa e te deixa sozinho. Mas Ele te deixa sozinho, não é fisicamente. Ele te deixa sozinho intelectualmente. Então chega um momento que você não tem a capacidade de se arrepender mais. Chega um momento em que você não consegue mais discernir entre o bem e o mal. E existem muitas pessoas na igreja, infelizmente, que estão abandonadas por Deus e não sabem. Não sabem que estão abandonadas por Deus. Sabe por quê? Porque fazem errado e não sentem um pingo de arrependimento. Sabe por quê? Porque Deus parou de intervir na mente dessa pessoa. Essa pessoa já virou joio há muito tempo e não percebeu. Sabe qual é uma prova disso? Os fariseus. Um grande exemplo de um estado mental reprovável é os fariseus. Sabe o que Jesus falou para eles? Fariseus, hipócritas. Por quê? Porque vocês deixam de ajudar os seus pais e falam que está ajudando na oferta do templo. Estado mental reprovável. Sabe o que é isso?
está justificando o seu pecado com a palavra de Deus? Pessoas que não têm a mínima e a capacidade de refletir sobre o que estão fazendo. Sabe um outro exemplo de estado mental reprovável? Pastores que estão com a sua conta jurídica milhões, mas só que o irmão na igreja dele ainda depende de cesta básica. Estado mental reprovável. Deus nem mais intervém. O estado mental reprovável é o abandono intelectual de Deus na mente de uma pessoa. Ou seja, ela deixa de discernir. Ela não só faz, como a própria palavra está dizendo aqui, não só faz, ela sabe que vai acontecer, ela sabe que está destinado ao inferno se fazer, e ela ainda tem prazer nas que as fazem. Estado mental reprovável. Estado mental reprovável é quando o camarada ele tem a capacidade de agredir a esposa dentro de casa e ele vai para a igreja bonitão. E eu vou dizer aos irmãos, uma coisa que eu aprendi com o pastor Anderson Silva, é que a agressão não é só física não, tá? A agressão doméstica não é só quando você dá um tapa na cara de alguém, não. Não. Sabe o que significa agressão patrimonial? Violência patrimonial? É quando você coabe a sua esposa só porque você recebe o seu salário. Aí você falou, quem bota comida aqui sou eu, ficar calado. Agressão patrimonial, estado mental reprovável. Isso tinha que ser denunciado como pecado dentro das igrejas. Porque só porque o camarada recebe o salário, ele acha que pode humilhar a esposa dentro de casa. Estado mental reprovável. E esse abandono de Deus, eu demorei muito tempo para aceitar e chorei muito. Chorei bastante porque a gente entender que Deus pode abandonar uma pessoa é difícil. Um Deus de amor. Em 1 João vai dizer que Deus, ele não tem amor. Deus é amor. E ele pode abandonar uma pessoa. Isso é inconcebível a nossa mente humana, obviamente. E isso nós vemos dentro da Bíblia, porque nós não podemos nos iludir com alguns atributos, porque existem pessoas que estão abandonadas por Deus, mas conseguem ao mesmo tempo serem usadas por Deus. Aí há igrejas que já estão abandonadas por Deus. Aí eu pensei, por que Deus faz, mas ele já abandonou? Por que Deus abandonou algumas pessoas, mas Deus ainda age na vida dessa pessoa? Aí eu tenho 3 explicações. Cheguei a 3 conclusões. A última foi a que eu menos quis aceitar, foi a que eu mais relutei, mas é bíblica. A primeira delas, misericórdia. Misericórdia. Por quê? Tem um camarada lá de uma igreja, aí ele manda, tadinho, o inocente, crente inocente, ele manda a pessoa botar o copo d'água em cima da televisão. Coloca o copo d'água em cima da televisão. Ele sabe. O pastor que faz isso, ele sabe. Mas Deus faz. Deus faz por quê?
pela pureza de quem está fazendo, pela pureza de quem precisa ser curado, pela pureza de quem tem um filho ou uma filha viciado nas drogas, viciado na bebida. Aí Deus faz por quê? Por misericórdia. Mas aquele camarada lá, ele já foi abandonado por Deus há muito tempo. Segundo, o próprio apóstolo Paulo fala: os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. Ou seja, por mais duro que a gente pense, o camarada pode trair a esposa de manhã e pode ser usado por Deus à noite. Os dons de Deus são irrevogáveis. O camarada ele pode se matar na pornografia à tarde e de noite ele pode ganhar uma para Jesus. Pode. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Sabe por que Deus permite isso? Porque aquele camarada, ele é só o semeador. Só que o que ele está fazendo é plantando uma semente, e ele não é maior que a semente. A semente, ela vai ser germinada na mente de quem Deus quiser, e infelizmente ele vai usar. Infelizmente, esses camaradas vão estar em cima dos púlpitos, pregando a palavra, sendo usados por Deus, mas quando morrerem, eles vão para o inferno. Quando morrerem, eles vão para o inferno, porque a própria palavra em Mateus 7, palavra dura, palavra difícil, o cerne do Evangelho, o sermão do monte, vai dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Estado mental reprovável. Conseguiu enganar todo mundo com seus dons. Porque, irmãos, o dom espiritual, ele é a ponta do iceberg para uma espiritualidade com Deus. Entenda isso. O dom de cura, dom de profecia, dom de pregação, dom de revelação, ele é a ponta do iceberg para uma vida de intimidade com Deus. Porque dom você pode receber desde que você nasceu. Você pode nascer com o seu dom, mas agora, uma vida de intimidade é quando você chegar na porta do céu e falar: entra, bendito de meu Pai. Esse é para quem tem intimidade com Deus aqui na terra. Isso é para quem viveu de verdade. Isso é para quem erra, peca sim, mas Deus ainda está na mente: você fez errado. Não era para você ter feito isso. Aí sabe o que o trigo faz? O vento bate, ele dobra. Caramba, não era para eu ter feito. Poxa, Senhor, me perdoa. Ele ajoelha na hora, porque essa é uma característica do trigo. O trigo, ele peca. O trigo, ele cai. Mas só que o arrependimento é subsequente. Ele fez, mas 5 minutos depois, a mente dele está pesada. Porque o Espírito Santo ainda age na mente desse crente. O Espírito Santo ainda trabalha na mente desse crente. Então, irmão, fique feliz quando você peca e você se sente incomodado, porque a partir do momento que você pecar e você não sente nada, acabou. Porque a própria palavra em Hebreus, isso é palavra, não sou eu que estou dizendo, a própria palavra em Hebreus vai dizer que aquele que provou do dom celestial, aquele que provou das maravilhas de Deus, se ele voltar ao pecado, se ele voltar para a vida velha, é impossível o arrependimento. Estado mental reprovável. Estado mental reprovável. A fé é a mesma.
de Hebreus 11. Mas existem diversos tipos de fé na Bíblia. Uma delas, vou citar, está escrita de Mateus, que é a fé coletiva, a fé mútua. Um exemplo dela são aqueles 4 amigos. Eles descem, levam o seu amigo paralítico pelo teto e entrega ele a Jesus. Todos os irmãos conhecem essa passagem. Isso é fé coletiva. Os amigos deles sabiam que Jesus poderia curá-lo. Então vamos levar o nosso amigo até Jesus, porque a gente sabe que Jesus vai curar. Fé coletiva. Existe outro tipo de fé, fé confessional. É aquela em que o pastor, todo culto, ele vem e fala: algum irmão quer aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Aí vem a pessoa do seu banco, ela vem aqui na frente e fala: eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e pelo pecado de toda a humanidade. Fé confessional. Mas existe uma fé que vem através da palavra. E se o irmão não lê a palavra uma vez por semana, como ele quer dizer que ele tem fé? A fé dele é baseada no quê? O irmão não consegue pegar a Bíblia uma vez, 2 vezes por semana. Não consegue ler um salmo por dia. A fé dele é baseada no quê? Não, irmãos. Isso está na palavra. Não é o Vinícius que está falando isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ok, se eu não leio a Bíblia, se eu não me debruço diante da palavra de Deus, a minha fé vai ser baseada no quê? Aonde está a minha fé? Aí, eu sou um cristão confessional. Eu declaro com a boca, mas a mente é a mente de um ateu. É a mente de um incrédulo. Por quê? Porque ele não se debruça diante da palavra. E eu não saí do contexto de Romanos 1. Porque aqui vai dizer, porque no versículo 17, porque nele o quê? O Evangelho. Nele a justiça de Deus é revelada. No Evangelho, na palavra, a justiça de Deus é revelada. Do quê? De fé em fé. Porque o justo viverá pela fé. Não, vamos lá. De fé em fé. Ou seja, é uma fé progressiva. É uma fé que só cresce. É uma fé que, dados os anos, ela só aumenta, ela só evolui. Mas aonde ela evolui? A partir do momento em que a nossa fome também aumenta, que a nossa sede também aumenta, que a nossa vontade de buscar ao Senhor também aumenta. E se a nossa vontade não aumenta, a gente tem uma mente de um crente, a gente é crente há 30 anos, mas a nossa fé é de um menino de 5. Porque a própria palavra em Hebreus vai dizer: irmãos, já eres para ser mestres. É a palavra que está dizendo. Já eres para ser mestres. Já eres para conhecer. Já eres para ensinar e a não ser ensinado. Só que hoje a gente precisa ainda dos alimentos básicos da palavra. E isso tem trazido problemas. Problemas não só intelectuais, mas problemas não só espirituais, mas problemas intelectuais. Porque quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, quando a gente olha para o culto racional, a gente pensa que... Eu também pensava. A gente pensa que o culto racional é quando você está sentado ali na cadeira, aí você está assim: eu preciso adorar a Deus racionalmente. Eu preciso ter razão. Não, irmão. O culto racional aqui, olha para o versículo 2. Olha para o contexto do versículo 2. Porque o versículo 2 é uma continuação. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você tem um culto racional, por quê, meu irmão? Algum irmão aqui tem alguma dúvida que a menor parcela de culto que você presta a Deus é no domingo à noite? Algum irmão tem uma dúvida disso? Que a menor parcela de culto que você presta a Deus é nessas 2 horas? 2 horas? O que é 2 horas? O que é 2 horas? Aí quando nós olhamos o que é culto racional, o culto racional não é o culto congregacional. O culto racional é o seu culto na sua vida, é o seu culto dentro da sua casa, é o seu culto dirigindo o seu carro, é o seu culto no seu trabalho, é o seu culto na sua condução, é o seu culto quando alguém te trata mal, é o seu culto quando alguém te afronta. Aí você sente aquela vontade de xingar, mas você pensa: eu sou servo de Deus, eu preciso andar em santidade, eu sou servo de Deus. Aí você entende o que é culto racional. Culto racional é a sua vida, ela vira um culto, e um culto, ela também vira a sua vida. É quando você adora e percebe que não tem lugar para você adorar. É quando você percebe que se você estiver lavando a louça, você pode estar lavando aquela louça para a glória de Deus. Se você está tomando um copo de água fria, como a própria palavra diz, você pode estar glorificando ao nome do Senhor. É quando você entende que você é o templo do Espírito Santo. E entendendo que essa foi um pouco da minha introdução, entendendo isso, que pelo Evangelho a justiça de Deus é revelada de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Aí nós descemos um pouco os versículos, nós entendemos uma coisa, porque em algumas interpretações de alguns estudiosos, do versículo 18, 19 ao versículo 32, ele está falando, tem vertentes bíblicas que diz que é só para os descrentes. Negativo. Não é só para quem está lá fora essa palavra serve. Essa palavra serve para quem está dentro. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e justiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. A verdade, ela está onde? A verdade, ela está onde? Ela está na palavra. E quem tem o domínio da palavra? Quem tem o livre acesso da palavra? Somos nós ou somos os ímpios? Então essa palavra, ela bate tanto lá quanto cá. Homens que negligenciaram a palavra, que detiveram a verdade em injustiça. Aí a gente desce mais um pouco, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, porque Deus o manifestou a eles. Aquilo que de Deus pode se conhecer já foi manifestado a eles. Aí nós vamos descer para o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas. Aqui o apóstolo Paulo ele cita um paradoxo. Aqui é um paradoxo porque, como eu disse aos irmãos, ele está falando com um pessoal que é um pouquinho mais intelectual do que os judeus. E eu quero dizer intelectual, não é porque eles são mais inteligentes do que os judeus.
é porque os greco-romanos, eles foram um dos pioneiros no pensamento filosófico, naquilo que a gente vê hoje, todos os filósofos, Platão, Aristóteles, todos esses homens tiveram essa origem. E aqui o apóstolo Paulo, ele cita um paradoxo, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas. Aí a gente vai perceber, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. Ou seja, nós podemos ver a bondade de Deus? Ver a bondade de Deus? Não. Mas todo dia você acorda, não acorda? Você pode ver claramente a misericórdia de Deus? Não. Mas todo dia você vê o sol nascendo. Todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe, todo dia a lua, a chuva, o sol. Tudo isso. Aí, esse versículo, ele bate para quem está lá fora. Que é o que eu quero dizer. Porque muitas pessoas negam a existência de Deus ou negam o poder de Deus. Então esse versículo é a prova do poder de Deus para o ímpio. Porque para que eles fiquem inexcusáveis. Agora imagina, meus irmãos, se o ímpio ele não tem desculpa, se o ímpio ele não tem desculpa porque o sol nasce, imagina para você que prova do dom celestial. Se para o ímpio não tem desculpa quando ele acorda, quando uma criança nasce, quando uma mulher gera um filho, imagina para nós que provamos do dom celestial, que provamos da misericórdia de Deus no nosso respirar, no nosso andar. Será que para nós vai ter desculpa por negligenciarmos a palavra de Deus? Não. E nós vamos um pouco mais abaixo. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala um pouco do contexto da época, que é um contexto em que há-se aqui uma autonomia intelectual da época. Pela negligência da palavra, aqui nós vemos um povo que quer pensar de maneira autônoma. Não vai ser Deus que vai ditar as minhas regras, vai ser eu que vou ditar as minhas regras. Não vai ser Deus que vai mandar eu fazer aquilo, eu vou fazer do meu jeito. Pelo contexto da época, estava sendo mais ou menos desse jeito. Aí, a gente percebe que eles se professaram sábios, mas tornaram-se loucos. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. E eu pulo para o 28. E é o que eu quero mais ou menos falar aos irmãos, que foi algo que Deus me trouxe há uns meses atrás, que é o que eu basicamente, é uma linha de pensamento difícil para mim. Foi uma linha de pensamento que para mim foi bastante confrontadora, que é o versículo 28, que diz: e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus, não é o diabo, Deus os entregou a uma mente reprovada. Deus os entregou a uma mente reprovada, para
para fazerem estas coisas que não convêm. Os irmãos já pararam para pensar que existem pessoas que estão nesse estado? Ai, meu Deus, é impossível arrependimento? Sim, sabe por quê? Porque ele estaria crucificando Jesus 2 vezes. E não tem como crucificar Jesus 2 vezes. O sacrifício foi por completo. Não é necessário mais ser feito o sacrifício. O véu já foi rasgado. Então, se há um momento da nossa vida em que nós temos que se arrepender, esse dia é hoje. Esse momento é agora. Esse momento de falar: Senhor, não me abandone intelectualmente. Interfira na minha capacidade de pensamento. Senhor, se eu errar, me ajuda. Toma a minha mente. Toma a minha mente, Senhor. Se eu fizer algo errado, ou se eu pisar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, Senhor, interfira na minha capacidade de pensar. Porque a partir do momento em que Deus parar de interferir na sua capacidade de pensar, irmão, acabou. Acabou. O maior abandono de Deus quando uma pessoa morre é o inferno. Mas o maior abandono de Deus quando uma pessoa está viva ainda é uma mente reprovável. É aonde você não tem mais a capacidade de discernir. Você não discerne mais do certo do errado. Você não sabe. Você sabe que isso vai dar ruim. Você sabe que isso vai acabar com o teu casamento. Você sabe que isso vai acabar com a tua reputação. Porque a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. E que morte é essa? Morte de qualquer coisa. O próprio apóstolo Paulo especificou: pode ser a morte física, a morte espiritual, pode ser a morte de uma reputação, pode ser a morte de uma admiração do seu filho, da sua esposa, pode ser a morte de um casamento, de um ministério, qualquer coisa, mas haverá uma morte. Essa pessoa, ela não tem ela tem a capacidade de falar: vai dar ruim, mas eu estou continuando. Isso vai acabar com o meu casamento, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou continuar conversando com quem não deve do meu trabalho, tudo bem, não tem problema. Aí, lá na frente, não tem arrependimento. Então, irmãos, nós necessitamos da intervenção divina na nossa mente. O apóstolo Paulo é um dos homens que mais falam sobre a mente. É um dos apóstolos que mais fala sobre uma mentalidade. Nós, como cristãos, nós não temos que ter o nosso pensamento, não temos que ter a nossa mente, a nossa forma de pensar, porque a própria palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter a nossa mentalidade no céu. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. E se a gente não tem a capacidade de pensar nas coisas que são do alto, se a nossa mente está presa nas coisas que são da terra, aonde está Deus no nosso intelecto? Aonde está Deus na nossa mentalidade? Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Pessoas acabando com o ministério. Pessoas usadíssimas por Deus acabando com o seu ministério. Por quê? Porque elas negligenciam a palavra de Deus. Sabe qual é o outro exemplo de estado mental reprovável? O Senhor me veio à mente? O teólogo. Não todos, eu falo teólogo de maneira genérica. O teólogo. Sabe o que é o teólogo? Porque ele começa a ter. O teólogo, ele se debruça numa coisa tão linda. O teólogo, ele aprende uma coisa tão poderosa, algo que pode salvar, libertar, curar, mas aí ele começa a ter a própria concepção dele sobre a palavra.
Aí ele aprende tanta palavra que Deus tem que estar encaixado no seu entendimento. Aí o camarada, rapaz, eu sei muito. Agora, Deus ele vai ter que se encaixar a minha opinião sobre a palavra. Estado mental reprovável. Deus não é mais livre. Agora Deus está preso na mente de um teólogo. Aí o camarada vai lá, não, pode beber, não tem problema não. Vou beber meu vinho, não tem problema, vou beber minha cervejinha no final de semana, não tem problema não. Por quê? Bebeis e não embriagueis. Tu está santificando o teu pecado com a palavra? Pelo amor de Deus. Pessoas o estágio primeiro de uma pessoa que foi abandonada mentalmente por Deus, ela começa a procurar justificativa. Precisa me justificar. Pessoa que está presa na maldade, presa no pecado, presa na falta de amor, ou presa nesses 20 pecados que estão aqui, a primeira coisa, ela começa a procurar justificativa. E ela procura justificativa no pior lugar, que é na palavra. Não, mas Deus é um Deus de amor. Aí tem aquela pior frase, que essa frase ela me quebra. Quando a pessoa fala essa frase para mim, eu seguro a língua. A pessoa chega e fala, não, eu tô no baile, eu tô bebendo, eu tô fumando, eu tô assim, eu tô no adultério, eu tô desse jeito, mas Deus conhece meu coração. Conhece, Senhor. Sangue, fogo. Não, Deus conhece meu coração, rapaz. Deus sabe que eu sou bom. Deus sabe sim. A pessoa, ela está tão reprovada por Deus, que ela usa Deus como justificativo do seu pecado. Meu Deus do céu, olha o ponto que o ser humano pode chegar. Isso é de cair o queixo. Aí a pessoa, ela fala, não, eu estou assim, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o coração de todos. E Deus também sabe o teu destino. Deus também sabe aonde você vai quando você for morrer. Deus também sabe. Irmãos, isso é sério. A gente faz uma brincadeira porque realmente é de se rir de algumas situações, mas nós temos que pedir para Deus essa intervenção mental, essa intervenção na mente, porque a palavra de Deus ela tem sido negligenciada. A palavra de Deus ela tem sido tirada dos cultos. E o que tem ficado de mentira, de disse-me-disse, que hoje de tudo, se você for para uma rede social, o crente hoje ele consegue abrir a página do Instagram e pesquisar sobre o fuxico gospel, a última notícia do mundo gospel, mas ela não tem a capacidade de saber a última notícia do mundo espiritual. Senhor, o que o Senhor quer me revelar hoje? Ela abre o Instagram, não, fuxico gospel, quero saber o que está acontecendo com o tal pastor. Ih, tu viu? Aquele problema que deu com o tal pastor? Tá bom, mas tu não ajoelha e fala, Senhor, e as últimas notícias? E as últimas atualizações? Qual é a próxima missão? O que o Senhor quer que eu faça? Com quem que o Senhor quer que eu fale? Quem que o Senhor quer que eu ame? Amar como Jesus amou. Seguir o caminho como Jesus seguiu. É isso que Deus quer conosco. Nós não podemos achar que Deus não está irado. Deus está irado. Deus está irado. E existem pessoas que infelizmente vão morrer e vão para o inferno. E não pense em nós que o inferno é falta de amor de Deus. Pastor, me perdoe pelo orar. Não pense em nós que o inferno é falta de amor de Deus. O inferno, ele é um ato de amor de Deus.
Muito pelo contrário, quebrando todos os nossos paradigmas. O inferno é um ato de amor de Deus. Com quem? Com aqueles que foram perseguidos por causa da palavra, por aqueles que sofrem por amor a Cristo, por aqueles que renunciam ao pecado todos os dias, por aqueles que fogem do adultério, fogem da bebida, fogem do pecado todos os dias. O inferno é a separação de quem é e quem não é, de quem fez e quem não fez, de quem viveu e de quem não viveu, de quem procurou andar em santidade e de quem não procurou. E isso não é um ato de injustiça de Deus, porque não é só porque Deus está condenando ao inferno que Ele é menos santo. Não. Deus está irado, então Deus é menos santo. Nenhum dos atributos de Deus apaga o outro. Deus ele consegue estar irado, mas ele consegue sentir amor. Deus ele consegue estar irado, mas ele ainda continua sendo santo. Por quê? Porque a ira de Deus não é a nossa ira. A nossa ira, a gente já quer dar soco, a gente já quer brigar, a gente já quer jogar no chão. Não. A ira de Deus é para a sua salvação. Quando a Bíblia fala que Deus está irado, Deus está insatisfeito com o pecado, não é porque Ele quer te condenar ao inferno, é porque Ele quer te resgatar de volta. E Ele está irado com isso. Ele está irado com o pecado. Um exemplo de Sodoma e Gomorra: Deus estava cansado porque os clamores das vítimas estavam subindo aos seus ouvidos. E você acha que hoje em dia é diferente? Os clamores não têm subido aos ouvidos de Deus? Pessoas no Oriente Médio com a cabeça cortada por causa do amor de Cristo. Pessoas sendo perseguidas. E você acha que Deus não está irado com o mundo desse jeito? Com o mundo mal do jeito que está? Você acha que Deus não está irado? Deus está irado. Deus está irado. E Ele vai descarregar toda a ira dele. Sabe em qual momento? No momento em que Jesus voltar. Porque agora, como o pastor Paulo Júnior fez um dia, Jesus está assim, ó. Pai, calma. Calma, pai. Calma. E está para os seres humanos. Vem para os meus braços. Se arrependa. E Ele está para Deus. Calma, pai. Calma. Espera mais um pouco. E Ele está para os pecadores, se arrependa. Mas Ele está aqui para ele, calma. Mas só que vai chegar um momento, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai precisar voltar. Porque o tempo de Deus terá que ser cumprido. Aí sabe o que vai acontecer? Não vai ter como mais Ele estender a mão para quem não aceitou, para quem não quis viver conforme a palavra. E a ira de Deus vai ser concretizado. Então, que nós possamos ter o temor do Senhor hoje. Que nós possamos, com essa palavra, mudar as nossas atitudes e mudar a nossa rota. Se tinha algo que nós não estávamos de acordo com a palavra, que hoje nós venhamos nos alinhar. Que hoje nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque o que Deus quer fazer conosco é nos tirar de uma vida de pecado, de negligência da palavra, e nos trazer a uma vida santa, a uma vida sensível à sua voz. É isso que Deus quer nos trazer. Então, que nós hoje podemos ter esse temor do Senhor. Porque como o próprio Jesus Cristo fala, não temais o homem que mata o corpo, mas temais aquele que pode tanto matar o corpo como lançar a alma no inferno. É esse a quem devemos temer. Esse é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E se hoje nós não proclamamos a Ele como poderoso, como magnífico, se hoje a nossa língua não confessa a Ele como Senhor, lá em Filipenses 2 fala
que lá na frente todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Né?